Fala, Trekkies, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Tudo sobre os personagens de Star Trek. Agora com tudo sobre o Tenente Worf. Então, sem mais enrolação, bora lá! Worf nasceu em 2340 no planeta natal Klingon, Kronos, como o filho mais velho de Mog, patriarca de uma das grandes casas do Império Klingon. Quando Worf tinha 5 anos, seu pai levou ele e sua mãe para morar na colônia Khitomer, junto com a Gosmok de Worf, Kahlast. Lá, Mog levou Worf em uma caçada ritual, junto com um guerreiro da guarnição, Lecorn. Worf ainda não havia atingido a Era da Inclusão e mal conseguiria segurar um bat-leve. Durante a caçada, Worf foi atacado por uma fera, deixando para trás uma cicatriz e uma memória que ele guardou ao longo de sua vida. Em algum momento após isso, quando Worf era criança, ele tinha um Targ de estimação. Em 2346, o Império Klingon e o Império Romulano foram oficialmente aliados, mas uma conspiração entre os Romulanos e a Casa Duras deixou o Império Klingon aberto à traição. As forças romulanas atacaram a colônia Khitomer, matando quase todos os 4.000 colonos Klingons, incluindo os pais de Worf. O pedido de socorro da colônia foi atendido pela nave da Federação USS Intrepid. Um suboficial da Intrepid, Sergei Rosenko, encontrou Worf enterrado nos escombros, com Kahlast sendo a única outra sobrevivente encontrada. Depois que o Império Klingon afirmou que o menino aparentemente não tinha parentes vivos, porém ele tinha ainda seu irmão Kurn, que tinha apenas 1 ano de idade na época, Sergei levou Worf para sua propriedade na colônia agrícola de Guild. Ele e sua esposa Helena criaram a criança Klingon ao lado de seu próprio filho Nikolai. Os dois meninos se consideravam como irmãos. Como o único Klingon em uma cultura de pequena fazenda, Worf teve alguma dificuldade em se adaptar às novas circunstâncias. Anos depois, Helena descreveu seu filho como um menino brilhante e altamente animado. Logo após sua chegada à Guild, um menino de 7 anos ensanguentou o nariz de 5 adolescentes que o Worf considerou desrespeitosos. Ele se recusou a comer a comida humana, preferindo a culinária Klingon com a qual foi criado. Helena aprenderia a fazer a torta de sangue Rockley para o Worf, que ele amava e apreciava muito. Em 2353, aos 13 anos de idade, Worf liderou o time de futebol de sua escola para os campeonatos, onde na tentativa de marcar, colidiu com outro jogador, Mikkel, quando os dois foram cabecear a bola. O impacto das cristas Klingons contra um crânio humano quebrou o pescoço de Mikkel e o menino acabou falecendo no dia seguinte. Essa lição sobre as fragilidades humanas causou um grande impacto no personagem nascente de Worf. Este infeliz acidente fez o Worf perceber que os humanos eram uma espécie frágil e ele teve que aprender a se conter perto deles. Seu autocontrole, interpretado por alguns como parte de sua herança Klingon, foi um grande fator em seu comportamento sério. A família Rosenko acabou se mudando para a Terra, onde Sergei frequentemente levava Nikolai e o Worf para acampar no Monte Urais. À noite, Worf costumava ouvir embevecido o som dos lobos uivando à distância. Aos 15 anos de idade, em 2355, Worf viajou para Kronos, onde se hospedou com primos da casa de Mog. Lá, ele fez a declaração formal de sua intenção de se tornar um guerreiro e realizou o rito de ascensão. Durante a cerimônia, Worf foi presenteado com uma faca bem forjada, um presente de um Klingon que havia conhecido Mog. Ver as grandes cápsulas de Kronos fez com que ele se sentisse em casa, mas sua família rejeitou sua marcada mácula humana. Worf jejuou por 3 dias antes de realizar o rito de Moksha. Após 6 dias de meditação nas cavernas vulcânicas de Nomata, o lendário guerreiro Klingon Kahlast, o Inesquecível, apareceu ao Worf em uma visão e profetizou que Worf faria algo que nenhum outro Klingon havia feito antes. Depois que Worf voltou à Terra, ele ponderou o significado de suas palavras e se perguntou o que estava por vir. Quando ele cresceu o suficiente, ele se juntou à Frota Estelar, o primeiro Klingon a fazê-lo. Por um tempo, Worf acreditou que havia cumprido seu destino dessa maneira, embora mais tarde se perguntasse se não havia algo mais depois
de recuperar a espada de Kahless, lá em 2372. Em 2364, o Tenente Worf foi designado como oficial da ponte de divisão de comando na USS Enterprise D, sob o comando do capitão Jean-Luc Picard. Worf passou a maior parte de seu primeiro ano na Enterprise D como oficial substituto para o Con e outras estações da ponte. Worf teve permissão para uma variação do código de vestimenta do uniforme da Frota Estelar e usava uma faixa de guerreiro Klingon, às vezes chamada de Baldric pelos humanos, sob seu uniforme de serviço regular. Em 2373, Worf recebeu ordens de pegar a USS Defiant e se juntar à frota de naves para interceptar o cubo Borg no setor Tarpon, em um curso para a Terra. Junto com a USS Bozeman e a USS Langston, a Defiant foi fortemente danificada pelo cubo e Worf estava pensando em colidir com o cubo Borg, quando a Enterprise E veio em socorro de Worf. A Enterprise E levou a bordo os sobreviventes da Defiant, incluindo Worf. Reunido com seus antigos companheiros de tripulação, Worf ajudou a destruir o cubo com as informações táticas divulgadas por Picard. Após ser destruído, Worf descobriu que uma esfera estava viajando no tempo até 2063, na tentativa de pedir o primeiro contato entre os humanos e os vulcanos. Depois de destruir a esfera, Worf ajudou com sucesso a destruir o pranto defletor da Enterprise, que os Borgs estavam transformando em um farol de interplexação, e os impediu de mudar a história. Em 2375, Worf visitou a colônia da Federação em Mazar para estabelecer um novo perímetro de defesa contra os domínios. Nessa oportunidade, porém, ele visitou seus velhos amigos na Enterprise E, que estavam em uma missão diplomática nas proximidades. Por um breve período, Worf reuniu sua antiga tripulação para revelar as conspirações do Almirante Dagobah sobre a realocação dos Bakus. Em 2379, Worf reuniu seus antigos companheiros da tripulação da Enterprise E na Terra, quando compareceu à cerimônia de casamento do comandante Riker com a conselheira Deanna Troi. Após o casamento na Terra e a caminho de uma segunda cerimônia em Beta Zed, o segundo casamento foi adiado porque a Enterprise E detectou sinais positrônicos no sistema Colari. Após a descoberta de que a fonte dos sinais positrônicos era um androide tipo Sung, o B4, a vice-almirante Catherine Janeway, do comando da Frota Estelar, designou a Enterprise E para Romulus, para iniciar novas negociações de paz com o novo pretor do Império Romulano, Shinzon, que era na verdade um clone humano do Capitão Picard. A oferta de paz acabou sendo uma armadilha e no final Worf, junto com a tripulação da Enterprise, teve que enfrentar Shinzon e os Remanos, junto com os Romulanos, após o que Worf finalmente admitiu que os Romulanos lutaram com honra, possivelmente vencendo seu rancor ao longo de sua vida em relação a eles. Em algum momento, algo aconteceu com a Enterprise E que a tornou inutilizável no ano de 2401. Embora LaForge aparentemente culpasse Worf pelo destino da nave, Worf insistia que o que aconteceu não foi culpa dele. Worf foi promovido a capitão no ano de 2381, após a promoção de Picard a almirante. Em 2399, uma foto de Worf foi exibida em uma transmissão da mídia FNN, antes de uma holo entrevista com o almirante Picard. Logo depois disso, o almirante aposentado Picard ainda considerava o Worf um colega leal, que não hesitaria em acompanhá-lo em uma missão se solicitado. Em 2401, o Capitão Worf estava trabalhando como um subcontratado para a inteligência da Frota Estelar, com a comandante Rolari, e era um manipulador anônimo da comandante disfarçado de Rafaela Mussecker, enquanto ela investigava em Matalas Prime sobre o roubo de um dispositivo perigoso do Instituto Daystrom. Depois que terroristas usaram o dispositivo em um prédio de recrutamento da Frota Estelar, Worf ordenou que sua agente se retirasse após o fracasso. No entanto, depois que Mussecker desobedeceu e continuou sua investigação, Worf teve que resgatar sua agente de Sneed, um corretor de informações Ferengi. Depois de matar Sneed e seus guardas para salvar sua vida, Worf pegou Mussecker e a carregou.
Worf informou a Musiker que ele era seu manipulador e que estava trabalhando com a Frota Estelar. Worf permitiu que Musiker continuasse trabalhando com ele para descobrir quem realizou o ataque ao prédio de recrutamento. Worf e Musiker descobriram que Titus Riker era o Homem-Bomba. Durante o interrogatório dele e de Musiker a bordo do USS La Serena, Worf descobriu que Riker era Channeling devido ao ciclo de regeneração. Depois de matar Riker, Worf disse a Musiker que o Odo disse a ele sobre um grupo de Channelings desonestos que se separou do Grande Link após a Guerra dos Domínios. Worf acreditava que foram eles que roubaram a tecnologia de tunelamento quântico da estação Daystrom. Worf e Musiker confrontaram o irmão de Sneed, Kryn do Sindicato do Crime Lash. A princípio, Kryn forçou Worf e Musiker a lutarem entre si. Worf mais tarde resgatou William Riker e Diana Troy da Shrek e ajudou Musiker a derrubar os Tinglings na USS Titan A. Quando os Borgs comprometeram a Frota Estelar, Worf e o resto da antiga tripulação de comando da Enterprise conseguiram escapar da Titã quando ela foi tomada. O Comodoro Geordi LaForge levou-os ao Museu da Frota, onde diz que passou os últimos 20 anos reconstruindo a USS Enterprise D, que não seria afetado pela aquisição dos Borgs. LaForge fez uma referência direta ao Worf, dizendo que ele foi responsável por eles serem incapazes de usar a Enterprise E, mas Worf insistiu que não era o responsável pelo destino daquela nave, embora admitisse uma preferência pelas armas da E em vez da do D. Worf retornou seu antigo posto na ponte da Enterprise D, observando que, embora os sistemas de armas estivessem online, eles eram muito limitados. Ele acabaria se juntando a Jean-Luc Picard e William Riker para embarcar no cubo da Rainha Borg sob Júpiter, a fim de resgatar Jack Crusher e encontrar a localização do emissor de raios Borg. Enquanto lutava contra alguns drones Borg sobreviventes, Worf deu a Riker seu Macbeth, que Riker deixou cair devido ao quão pesado era. Worf revelou a seu velho amigo que secretamente tinha um phaser no cabo, mas Worf preferia a lâmina porque espadas são divertidas. Após a destruição do cubo Borg, Worf adormeceu na Enterprise quase imediatamente, devido ao quão exausto estava. Após a destruição dos Borgs, Worf secretamente vazou o heroísmo de Musiker para sua família, para ajudá-la a se reconciliar com eles. Worf exortou a sua amiga a ser feliz com sua família, e Musiker disse ao Worf para continuar a ser um guerreiro pela paz. Um ano depois, Worf juntou-se ao restante da equipe de comando da Enterprise, para comemorar e jogarem poker juntos. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera.